quero passar uma informação que não é tão nova assim, mas só para deixar esse registro para a galera, né, que saiu aí nos últimos dias essa informação em relação ao Juan Tressoldi, informação que foi confirmada pelo GE, né, foi, enfim, divulgada pelo GE e foi confirmada pela apuração aqui do Arquibancada Tricolor que o São Paulo atrasou uma das parcelas pelo empréstimo do Juan Tressoldi, válido até o meio deste ano junto a Sassuolo da Itália, e que isso, nesse momento, congela qualquer possibilidade de uma nova conversa pela permanência do jogador. Então, para explicar para a galera, o Juan tá por empréstimo até o meio do ano, tem um passe fixado, o São Paulo, assim como está fazendo com o Marcos Antônio, quer estender esse empréstimo até o fim deste ano, né? Então quer deixar o vínculo de junho para janeiro e aí fixar uma obrigação de compra para que o São Paulo execute essa cláusula de compra na próxima temporada e consiga fazer um parcelamento melhor para o seu fluxo de caixa. Mas o Juan, né, para esse empréstimo, ele foi contratado ali por 400 mil euros pelo empréstimo, 2 parcelas de 200 mil euros, e a segunda parcela, que venceu nas últimas semanas, não foi paga pelo São Paulo. Então a Sassuolo, né, e aí, de novo, cabe aquela opinião que eu quero que o Léo também opine depois, mas aí o time italiano falou, pô, então já que vocês não quitaram nem essa parcela atual, né, nem o que a gente já tem assinado, o cara já tá aí, a gente fez esse acordo, vocês não pagaram, não tem condição da gente pensar em conversar por uma permanência nesse momento, então é o que o São Paulo vai tentar nos próximos dias, quitar este valor pelo Juan, para aí sim voltar a carga com a Sassuolo pela permanência do jogador. A gente comentou isso aqui ontem no nosso pré-jogo também, Léo, e aí eu sou da seguinte opinião, cara, para mim tem assim, bobo no futebol até a página 2, né? Porque a Sassuolo tá certa nesse caso. Pô, não dá para pensar em ter uma conversa ainda com um time que não te pagou uma grana, que já estava acertada, tem um saldo devedor contigo, e aí não dá para você pensar em fazer um novo acordo com essa equipe. Então, espero que o São Paulo pague logo essa situação, mas é um negócio impressionante como o São Paulo deve muitos clubes, assim, deve muitos pontos distintos, né? Então, tem acordos trabalhistas, que a gente já tinha exemplificado na nossa live do Balanço Financeiro, mas são vários e vários pontos que tem dívida, e acho que o São Paulo tem que tentar achar aí essa grana para não ficar com esse saldo devedor com esses clubes, e principalmente para tentar a permanência do Juan, que pelo que a diretoria falou, é uma prioridade, né? E aí, esse já é um outro debate também, mas fato é que eles querem permanecer com o Juan, então tem que pagar esse saldo que eles devem a Sassuolo, Léo. Pois é, assim, como qualquer relação comercial, né, Gabriel? Você vai comprar alguma coisa e você combina um valor e você não paga, mesmo que você tenha alguma relação com essa empresa, a situação vai se estremecer, isso é natural. Eu acho que a gente tem que separar o debate em duas situações, né? Se vale ou não vale mais de 20 milhões de reais do Juan, é um debate, e o debate do não pagamento do São Paulo, porque o São Paulo fica colocando na conta sempre no balanço, né, sobre a questão das vendas dos jogadores, São Paulo não vendeu jogadores e por isso está nesse ponto. A gente sabe que não. O grande problema do São Paulo, o grande gargalo, é o fluxo de caixa, porque o São Paulo deve muito nos juros bancários, né? Então o São Paulo não tem dinheiro de fluxo para fazer esses pagamentos, que dentro do clube do São Paulo, né, avaliando a situação do São Paulo, a grandeza do São Paulo, 1.000 euros para o empréstimo, né? É um combinado não é caro. Então, assim, quando você tem um acordo, você sinaliza que você quer comprar, o São Paulo não tem 20 milhões de reais à vista para pagar no Juan, mesmo que vá fazer esse pagamento daqui 2 anos, enfim, São Paulo não vai ter, São Paulo vai querer parcelar. Aí o Sassuolo na cabeça dele é o seguinte: pô, como é que eu vou parcelar um pagamento disso se nem o valor do empréstimo eles pagaram ainda? Então é uma relação que se estremece, né? Uma relação que se estremece, e mais uma vez o São Paulo fica sem moral, entre aspas, aí na praça, né? Entre os clubes, porque o que mais está acontecendo hoje, isso não é uma questão única do São Paulo, existem muitos clubes que contratam jogadores e não pagam, isso infelizmente é uma prática comum dentro do futebol brasileiro, mas principalmente para os times europeus, isso não é comum, e é até enxergado como desrespeito, né? Ou pelo menos você sinalizar, cara, eu tô com um problema, eu vou pagar tal data. Não temos essa informação, né? Eu pelo menos não tenho, mas acho que não foi isso que aconteceu, né? Venceu, aí que os caras foram cobrar. Então, eu acho que é uma situação um pouco delicada. Novamente, é uma situação que o São Paulo tem que analisar todo o contexto.
sobre pagar ou não pagar para o Juan, né, esses 20 milhões, não para o Juan em específico, mas para o Sassuolo, é uma situação que a gente tem que analisar ainda. Eu acho que o Juan vem numa crescente, embora hoje ele, em um certo momento, foi titular, agora tá no banco de reservas. É um jogador que está em ascensão. Dos zagueiros, né, do São Paulo, um jogador que não começou muito bem, mas hoje vem demonstrando bom futebol. É um zagueiro, teoricamente, não está velho ainda, né, para o mercado, não é um zagueiro velho. E a gente tem que analisar qual zagueiro custa menos de 20 milhões hoje, né, no futebol. Então, dentro de tudo isso, entender de fato o que vai acontecer, né? Se o Arboleda vai sair, o Arboleda está há 10 anos, né? Sempre tem essa situação. A situação do Alan Franco também, que eu acho que é um ponto a se pensar, porque, né, espero que ele renove. Tem que ser prioridade, né? Tem que ser prioridade, não dá para pensar. Vai ter uma valorização salarial, pagamento de luvas, como que esse não pagamento de São Paulo no Sassuolo, pro Sassuolo, reverbera na relação com o Alan Franco, se vai ter algum problema do staff do Alan Franco falar, pô, vocês não pagaram o Sassuolo, como que vocês vão pagar essas luvas que vocês estão prometendo aqui? Enfim, muita coisa para a gente pensar, mas independente do que aconteça, o São Paulo tem que quitar isso, porque é uma bola de neve, sabe? Não paga o Sassuolo agora por conta disso, daqui a pouco não paga o Marcos Antônio, porque e aí não paga, e os caras vão se conversando, no futebol todo mundo se fala. E aí o São Paulo daqui a pouco vai ficar sem nome na praça para contratar, e então é muito complicada essa situação. Espero que se resolva mais rapidamente possível e que eu, falando sobre a contratação do Juan, eu estou a favor desde que seja num parcelamento, né? Desde que o São Paulo tenha condições de pagar, não trazer algo que o São Paulo não consiga pagar. E acho que isso vai acabar atrapalhando um pouco nesse parcelamento que envolve a compra de fato em definitivo do Juan.